Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Amor e Caridade. Para dar início à nossa harmonização para o trabalho desta noite, faremos uma leitura do livro Jesus, o Cristo, de Teresinha Oliveira. Em memória de mim. Antes de sua crucificação e retorno ao plano espiritual, Jesus se reuniu com discípulos numa última ceia pascual. Ao despedir-se deles, entre outras instruções, tomando o pão e tendo dado graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós. Simbolizava, uma vez mais, como pão, alimento, o seu corpo, a existência corpórea que ele doara a todos, ensinando a verdade e exemplificando o amor fraternal até o sacrifício da própria vida. Fazei isto em memória de mim, pediu ele, que continuassem a se alimentar de seu ensino e exemplo e partilhassem esse ideal divino com as outras criaturas. Os apóstolos entenderam e atenderam à recomendação. Partiam o pão como todos os aceitassem, os recursos materiais e os conhecimentos espirituais. Os cristãos de agora também fazemos assim? Há quem conserve numa cerimônia a forma material de partir e comer o pão. Mas e o cumprimento do sentido espiritual? Que é comungar? É ter participação em comum, crenças, ideias, ação. Ser uno com, ter comunicação e união com. Nesse anseio de comunhão, dizia Jesus: quero que vos sejais um comigo, como eu sou um com o Pai. E também, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Assimilemos a mensagem de Jesus, nosso Mestre, e, como ele, façamo-nos também alimento vivo, doando vida, ideias, exemplos, amor. Sejamos, ao menos, portadores desse alimento, desse ideal. Acompanhando Jesus no servir à humanidade, proporcionemos o pão do corpo. Promovamos condições para que tenham o pão material os carentes, que por si mesmo não o possuam, não o possam produzir ou adquirir. Orientemos os capazes para que cada um saiba produzir o pão de que precise, sem esquecer o pão do Espírito, sem deixar de transmitir a todos, na vivência do dia a dia, a verdade e o amor, o pão divino, o sublime alimento do ser imortal. Então, com essa leitura, nós estamos preparando o ambiente para o que vai ser desenvolvido daqui para frente. Saudamos a cúpula espiritual desta casa, saudamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui chegaram. Damos as boas-vindas à nossa irmã, que compartilhará seus conhecimentos conosco esta noite. E vamos pedir para que tudo o que for falado, tudo o que for entendido neste momento, possa servir para a nossa caminhada terrena.
Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa doce Mãe Maria, em pensamento, fazendo aquela prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, com esta prece, nós passamos a palavra à nossa irmã, pedindo que o protetor esteja contigo, te orientando e guiando. Deixa eu abençoar. Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz, o amor, a bondade do nosso Mestre, amigo Jesus, cada um de nós que estamos aqui, possamos senti-lo nesse momento. Gratidão à oportunidade, pelo convite, Sr. Altamiro. Sempre é um prazer a gente estar aqui na casa, essa casa abençoada, pessoa assim maravilhosa, que prece, meu Deus querido. Que Deus abençoe todos nós, por estarmos aqui, principalmente nesse momento de Páscoa, renascimento, que o Cristo possa realmente renascer em nossos corações, que é isso que o Cristo espera de cada um de nós, que Ele possa, todos os dias, como foi feita a leitura, não só aqui nesse momento que a gente está aqui, mas que o Evangelho seja realmente pautado, executado na nossa casa, no nosso dia a dia, com os nossos familiares. Ali somos chamados realmente a viver o Evangelho, não só falarmos dele, mas sim viver. Todos os dias somos convidados a viver o Evangelho, não importa, não é só na casa espírita, na nossa casa, nosso dia a dia, nosso trabalho, como é que estamos nos comportando, Jesus mais do que nunca está chamando, principalmente agora na transição planetária, está falando que vai ter agora o EGE, estudo na casa, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Meus irmãos, é maravilhoso a gente aprender um pouco mais do Evangelho. A gente vai acompanhando na nossa casa, acredito que aqui também, quando a criatura entra, começa a estudar e depois como é que ela fica, como a gente se transforma, como a gente fica melhor. Esse é o convite de Jesus, a nossa transformação. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, a nossa transformação. Bem, meus irmãos, o que a gente trouxe hoje para conversar, é o paralítico de Betesda. Também pode ser Betsaida, tem gente que fala que é Betsaida, tem gente que fala que é Betesda, Então a gente vai conversar um pouco sobre esse paralítico, Tomara que a gente não se identifique com ele, porque muitas vezes a gente não é paralítico físico, mas espiritualmente às vezes nos comportamos assim, de forma como esse paralítico, que Jesus trouxe ele como exemplo para nos chamar a atenção. Todas as passagens de Jesus era para chamar a nossa atenção, para a gente se reportar até lá, mas para a gente trazer na nossa vida. Como é que eu estou me comportando? Será que eu sou igual àquele irmão, por exemplo, a gente vê Maria de Magdala, o Zaqueu e tantos outros irmãos que passaram aí, histórias, passagens de Jesus para nos trazer aí de norte, aí nortear a nossa vida. Então a gente vai encontrar no Evangelho uma passagem que Jesus, ao falar, ao curar um dos personagens descritos, que é o paralítico de Betesda, Jesus, ao curar esse homem, ele não só cura a paralisia, mas também cura a paralisia da vontade, como nós vamos buscar entender na noite de hoje. Eu vou ler a mensagem, eu peço licença para a gente entender melhor essa passagem, tá? Paralítico de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos.
Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e ande. E isso aconteceu num sábado. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Bem, meus irmãos, primeiro vamos entender um pouquinho essa piscina de Betesda, né? Era uma casa de misericórdia, ela era muito famosa naquela época, onde a água que jorrava, ela teria qualidades, propriedades curativas. E essa piscina também era relativamente grande, ela tinha 120 por 60 metros de extensão. Então todos os enfermos se aglomeravam nas mediações daquela piscina. Como a gente viu ali, cegos, paralíticos, todo tipo de sofrimento. E quando Jesus entra em um dos 5 pórticos de entrada, que dava acesso àquela piscina, o olhar de Jesus foi direcionado exatamente para aquele paralítico, que segundo narra o Evangelho, como a gente acabou de ler, era o homem, era o doente mais antigo que estava ali. Ele estava há 38 anos ali naquele local. Então Jesus se aproxima dele, olha para ele e lhe pergunta: você quer ser curado? Esta foi a pergunta que Jesus fez ao paralítico: você quer ser curado? É uma pergunta inteligente, interessante e profunda de Jesus. Porque primeiro quer se presumir que todos que estavam lá nas mediações daquela piscina, esperando as águas se agitarem, porque queriam ser curados. E por que Jesus faz uma pergunta tão óbvia? Jesus, no espírito de grande elevação, com a inteligência que nós nem conseguimos imaginar, fazer uma pergunta tão previsível? Certamente porque Jesus estava a olhar mais no interior do paralítico. Ele estava captando, observando que havia algo dentro dele que talvez estivesse pedindo a cura. Por isso que Jesus faz uma pergunta no terreno da vontade. Você quer? Você tem vontade de ser curado? Porque a princípio, meus irmãos, todos nós temos uma vontade consciente de nos curar. Pode perguntar para qualquer pessoa doente que ela vai responder: claro que eu quero ser curada. Mas lá no plano do inconsciente, que é muito maior, sendo que o plano do inconsciente, pegou uma caneta, aquela pontinha, o inconsciente, apresenta 90%, enquanto que o plano consciente apresenta apenas 10%. O que quer dizer que muitas das coisas que a gente fala, do que nós falamos, fazemos ou deixamos de fazer, as causas estão lá nesse mundo interno, lá no porão. E a pergunta é: o que tinha no porão desse paralítico, com o que fez que Jesus fizesse a pergunta? Você quer? Você quer? Você tem vontade mesmo de ser curado? E o paralítico, como nós vimos, respondeu a Jesus apresentando uma série de reclamações a respeito das pessoas que não ajudavam a entrar na piscina. Aí ele fala para Jesus: ah, Jesus, ninguém me ajuda, ninguém tem dó de mim, todos os meus parentes me abandonaram. E qual foi a atitude de Jesus? Será que Jesus diz assim: ai, coitadinho de você, que parentes ruins que você tem, nossa, deixa eu te pegar no colo, eu mesmo vou te colocar na piscina? Talvez nós imaginamos que Jesus deveria fazer isso, mas não foi essa a atitude de Jesus, não. Jesus dá uma receita para o paralítico. Meus irmãos, é o médico dos médicos aqui falando. Essa receita serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Anota essa receita. Que ele diz para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Veja que são 3 verbos curativos: levantar, tomar a nossa cama e andar. Quando Jesus está falando para esse paralítico levantar, o que ele está querendo dizer? Olha, sai do chão. Você está deitado no chão das queixas, no chão da reclamação.
está na posição de vítima, que os outros tenham dó de você, que tenham pena de você, que tenham compaixão de você, que faça por você aquilo que você pode fazer. Porque se Jesus disse para aquele paralítico que ele poderia levantar, é porque ele poderia levantar. Ele só não estava de pé porque ele estava pegado naquela vitimização, que talvez seja a nossa maior doença, porque a gente dá alarde a essa dificuldade, né? Fica naquela dificuldade ali. Deixa eu até usar aqui que eu dei até um branco. É tão profunda, ela dá um puxão de orelha para todos nós. Porque a gente entra no estado de fragilidade, aumenta a nossa fragilidade para que os outros tenham dó de nós. E quem sabe ter dó de nós, faça aquilo por nós. Claro, meus irmãos, que é bom quando alguém vem nos ajudar, quando a gente está com algum problema, alguma dificuldade, é bom. Mas não é bom quando alguém faz por mim aquilo que eu posso fazer. Isso é diminuir as minhas forças, isso é diminuir a minha capacidade, isso é entrar no estado, no circuito de baixa energia, porque eu não posso, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, eu tenho artrose, eu tenho lordose, eu tenho osteoporose. Nossa, eu tenho uma enciclopédia médica, que a gente acaba se autolimitando. Quando o homem ele rebaixa o seu poder, o seu potencial, automaticamente a nossa energia baixa também. Se você não está utilizando a sua energia para crescer, para construir, que é para isso que Deus nos colocou aqui na Terra, para que todos nós colocássemos nossos potenciais em movimento. Quando nós não fazemos isso, nós realmente ficamos doentes mesmo, de fato, muito doentes. Ficamos fracos, adoecemos. Aí o que acontece? Caímos na cama. Por isso que esse é o primeiro conselho: levanta-te, levanta-te, sobretudo em espírito. Gente, é a liberdade do homem ficar de pé, levantar de manhã, cuidar das coisas que a gente cuida do jardim, poder levantar, poder dançar, poder fazer uma academia. É a liberdade do homem ficar de pé. A gente, quando fica doente, até um certo momento, por um tempo, a gente até, tudo bem, mas a gente fica muito tempo, a gente acaba ficando já injuriado, acaba já ficando realmente mal criado, né? E realmente acaba incomodando, não só a pessoa, mas a gente fica incomodado e acaba incomodando. Tudo tem um tempo na nossa vida, não é verdade? Por isso que esse é o primeiro conselho: levanta-te. Levante, sobretudo em espírito, porque o nosso espírito está batido, pobre de mim, coitado de mim, porque eu nasci fraquinho, meu corpo é fraquinho, meu coração é fraquinho. Não, levanta-te. Levanta-te, meu irmão. Quando eu lembro de Madre Teresa de Calcutá, aquela mulher que tinha apenas 1,5 metro de altura, que comia 2 colheres de arroz no almoço, 2 colheres na janta, que subia e descia aquela escada, entrava naqueles terrenos baldio, coberto de lama. Que vigor tinha aquela mulher! De onde é que vinha aquele vigor? Do ideal que ela tinha de servir. Eu tenho um ideal de vida, porque é isso que nos põe de pé. Porque quando a gente perde esse sentido, esse propósito do que nós viemos fazer aqui, realmente nós adoecemos. Muitos de nós, às vezes, a gente realmente fica doente porque a gente perde o nosso norte. Aquele propósito que todos nós aqui temos tarefa a cumprir. Não existe ninguém que veio aqui para não fazer nada, meus irmãos. Somos co-criadores de Deus. Temos o poder de Deus dentro de nós. E podemos sim fazer alguma coisa. E quando a gente perde esse sentido, realmente ficamos doentes. Aí depois vem Jesus, dá o segundo conselho. Depois de levanta-te, ele diz: toma a tua cama. Toma a tua cama. Qual é o sentido psicológico disso? Você é o senhor da cama, e não a cama é o senhor de você. Porque eu controlo a minha doença, não a doença que me tomou. Porque se eu deixo a doença tomar conta de mim, meus irmãos, eu vou passar o resto da minha vida na cama. Como esse paralítico, eu fico pensando, quando Jesus fala para aquele paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Eu fico pensando se esse homem era paralítico mesmo, físico. Não dá para desconfiar que talvez a sua maior doença é a paralisia emocional, espiritual. Eu acho que todos nós somos esse paralítico. Ou temos um paralítico dentro de nós. Por quê? Está aprisionado no processo de vitimização, se sentir frágil, fraco, de não querer gerir a sua própria vida, porque isso realmente a gente tem que tomar a rédea da nossa vida. E tem muita gente que não quer fazer isso. Tem muita gente que não quer crescer. Tem muita gente que está com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, está com paralisia infantil. Por quê? Porque aquela criança ainda se sente indefesa, desprotegida, que não quer enfrentar a vida. Mas nós não estamos aqui para enfrentar a vida, nós estamos aqui para aproveitar a vida. Ora, é assim que o progresso vem. Deus nos dá necessidade, mas Ele também nos dá capacidade.
Só que essa capacidade de ser testada, ser colocada em movimento. Através de tentar, cair, se esfolar, não deu certo, eu vou tentar de novo. Meus irmãos, está vendo? Alguém já viu a série do The Chosen? Essa série está fantástica, conhece? Gente, está perdendo. Vai começar, já viu? Nunca um filme de Jesus fez tanto sucesso em todo o mundo. Esse filme The Chosen. E a história desse homem é extraordinária. Ele passou fome. O personagem de Jesus. Ele disse que passou 3 meses, no mesmo dia que ele pegou, estava com dificuldade, né? Passando dificuldade ali, até fome, no outro dia não sabia nem o que ele ia comer. Ele disse, se ajoelhou, antes de fazer o filme, gente, ele ainda não tinha entrado nesse personagem. Ele se ajoelhou e pediu a Deus, ó, está a minha vida em tuas mãos. O problema está em tuas mãos. Entregando a sua vida a Deus. No mesmo dia, a vida dele começou a se transformar. De pobre a milionário, meus irmãos. A nossa vida pode dar um salto. Onde é que eu estou? Como é que eu estou? Eu estou para cima ou estou para baixo? Porque tudo está nas nossas mãos. Se a gente realmente tivesse fé, esse homem teve fé. E olha que não era nem um religioso. Ele é uma pessoa normal. Talvez ele era devoto, tinha fé em Deus, mas não tinha ainda a sua religiosidade. Porque a verdadeira religião, a gente precisa ter religiosidade. Não basta só vir, quantas vezes eu vou na casa espírita? Eu vou 4, 5 vezes. Não é só isso que Deus espera de nós. Nós estamos vivendo, novamente vamos tocar. Estamos vivendo o Evangelho. Esse homem viveu o Evangelho. Ele teve fé, ele entregou a sua vida a Deus. E se tornou milionário, gente. E ele está completamente mudado. Não pelo dinheiro, mas a própria personagem, né, falando de Jesus, mudou a vida dele. Então, às vezes, que a gente precisa mais é se entregar a Deus. Sair dessa paralisia espiritual, emocional, que muitas vezes nós temos. Esse paralítico é o maior ensinamento do Evangelho. Porque esse foi o único que falou, conversou com Jesus. Olha, quando Jesus, a maioria dos irmãos que Jesus curou, sim, Jesus, eu quero ver, eu quero caminhar, eu quero. E imediatamente ele dava a resposta que Jesus buscava. Esse não. Jesus, ninguém me ajuda, ninguém tem dó de mim, todos meus parentes. Às vezes a gente fala assim com Jesus na hora de pedir. Pois é, Senhor, eu gostaria, mas você sabe como é que é? Está difícil. É essa voz, é esse jeito que nós conversamos com Deus, direto. Eu me responsabilizo pela minha vida, diretamente. Não sei o que eu fiz de errado, não importa as pessoas que me feriram. Eu preciso falar, eu assumir, como aqui, muitas vezes tem uma criança ali, que ao invés de falar como um adulto, a gente ainda usa essa criança espiritual. Deus quer a gente de pé, levantado, porque somos filhos de Deus. Nós somos co-criadores dele. Vós sois deuses, por isso que está aqui. Aí como a gente está falando, né? Porque às vezes a gente se aprisiona nessa vitimização, né? Meus irmãos, só que essa capacidade da gente cair, levantar, precisa ser testada, ser colocada em movimento. Através das nossas forças, da nossa vontade, realmente vontade de mudar. Agora, se a pessoa fica evitando os perigos da vida, com medo de cair, se esfolar, que muitas vezes a gente tem medo de tentar de novo. Às vezes uma coisa dá errado, a gente não tenta mais. Às vezes uma porta se fecha, a gente não tenta abrir uma janela. A gente às vezes logo desiste de nós. Desiste da vida. E às vezes está na nossa frente a oportunidade. A gente se fecha, assim, realmente fica cego. Olha a outra paralisia. Que às vezes a gente caminha, mas a gente não caminha. A gente tem aquela paralisia espiritual realmente. A gente é paralítico. Aí realmente a gente para de andar. Quando Jesus fala, vós sois Deus, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas nós muitas vezes estamos deitados no chão. Deixando que a doença tome conta de nós, que os problemas tomem conta de nós. Não estamos andando, estamos parados. E aí vão achar que uma equipe espiritual vai vir nos ajudar. Aliás, o que a gente está fazendo aqui juntamente com toda essa equipe espiritual, no campo da sua mente. Como Jesus fez com aquele paralítico, ao dar a receita para o paralítico, levanta, toma a tua cama e anda, que aquilo impregnou nele uma força, uma energia, que ele andou, despertou, acordou e saiu curado. Agora isso pode acontecer conosco ainda hoje.
Desde que nós queiramos, que nós respondamos aquela pergunta para Jesus: você quer ser curado? Largar todas as coisas que você está justificando, que tem problema disso, que eu tenho problema na família, que eu tenho problema de saúde, que eu tenho problema no trabalho. Olha, meus irmãos, tudo isso é justificativo para continuar na inércia, no ócio e no medo. Isso é viver no inferno. Não precisa a gente desencarnar para depois com medo de ir para o inferno. Nós já estamos vivendo uma vida sofrida. E não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós? Caiu? Levanta. Caiu? Levanta. Aprende a se recuperar. E esse é o processo de cura e de libertação que Deus espera de todos nós. Por isso que todas as vezes, né, que os irmãos procuravam Chico Xavier, com problema de saúde, Chico Xavier dizia: olha, meus irmãos, continue com o tratamento médico, mas vai ajudar alguém, né? Procure ajudar alguém, porque quando a gente começa a ajudar outra pessoa, a gente observa o quanto que nós somos capazes de fazer. A gente sai do nosso casulo, do nosso eu para ser um nós. Não é verdade? É igual a sogra de Simão Pedro. A sogra de Simão Pedro estava doente, acamada. E o que ela fez quando Jesus, assim que terminou de curar aquela irmã? Imediatamente ela começou a servir. E imediatamente ela começou a trabalhar, a ajudar. E é isso que Deus espera de nós, meus irmãos. A gente sair do eu, porque eu tenho problema disso. Não existe problema maior do que o meu tem. Se a gente olhar um pouquinho para o lado, e a gente pode usar várias e várias ferramentas para ajudar outra pessoa. Você sabia que só no Brasil, o ano passado, o Haroldo Dutra falou que 27 mil pessoas cometeram suicídio? Enquanto nós estamos aqui, a cada 7 segundos tem uma pessoa cometendo suicídio. Tem um irmão nosso tirando a sua vida. E não dá para a gente dizer que o problema é dele, não é, é nosso. Nós somos irmãos, estamos interligados. Somos filhos do mesmo Pai. Então a gente pode ajudar através da nossa energia, de uma prece. Não precisa a gente às vezes sair de casa: eu não tenho condições de casa, porque eu tenho problema disso. Tá, tudo bem, tem problema de alguma coisa. Mas pode fazer uma prece. Pode ler uma mensagem, Senhor abençoa. Um olhar, gente. Tem um olhar que salva a vida. Tem gente que vai na nossa casa só de abraçar: nossa, ganhei o dia. Tem gente que às vezes ela precisa apenas de um abraço. E é simples, não é? Não é uma coisa simples? O contato humano. E às vezes a gente acha que a gente veio ao mundo para fazer grandes coisas. Não, é pequenas coisas. Deus não coloca missões grandiosas em mãos de pessoas que ainda não podem fazer. Isso é para espírito missionário. Mas precisamos sair, né, e fazer alguma coisa. Porque realmente... hoje, pela transição planetária, nós estamos vendo uma loucura emocional. É uma loucura de depressão, ansiedade, pânico e vários outros tipos de enfermidades. É mental. Hoje, as pessoas não batem mais na casa espírita à procura de um alimento. Tem fome? Tem, mas hoje é mais fome espiritual. As pessoas estão mais perdidas do que nunca. O estudo, por isso que o estudo, ele ajuda muito a ter na casa espírita. Muita gente chega com pensamento, vem, eu estou pensando em me matar, eu estou com ansiedade, e aí ela vai vindo, ela vai em palestra, vai estudando, vai se conhecendo, aprendendo a conhecer a sua dor e vai se levantando.